Olá, você está no Ministério Focando Vidas, que faz parte do LVO Luz e Vidas Orientais. Eu sou o pastor Raul Nogueira e atualmente estou passando um tempo aqui no Canadá, estou para voltar para o Brasil e estou aproveitando e fazendo entrevistas importantes. E hoje nós vamos estar entrevistando um pastor brasileiro, pastor Gerson Bertot, e vamos estar fazendo perguntas a respeito da sua chegada, do seu ministério, a evolução, do que ele estava envolvido e o que ele está fazendo agora. E eu gostaria que realmente que vocês prestassem bastante atenção. Ah, o pastor Gerson ele foi bastante importante em várias fases, seja na Igreja Batista Regular Filadélfia ou do Horto, e também do Seminário Batista, né? Logos. Então ele vai estar contando um pouco da sua experiência, que não é pouca, dentro desse país. Um país que realmente ele adotou, já está aqui há muitos anos, ele e os filhos, esposa, e ele mesmo vai se apresentar um pouco mais, vai falar, e eu acredito que vocês vão gostar muito, tá bem? E nós gostaríamos que vocês estivessem orando por ele, intercedendo, porque ele está iniciando, inclusive, um trabalho novo e ele vai falar a respeito disso, tá bem? Gerson, nós estamos aqui com você. Você está ao vivo dentro do Focando Vidas, um ministério que nós temos e nós fazemos entrevistas, nós temos os podcasts lá. E eu gostaria que você se apresentasse antes de eu fazer alguma pergunta. Fale o que você quiser a respeito. Bem, é um prazer estar aqui participando desse canal, Raul. Obrigado pelo convite. Bem, eu conheci a Jesus com 17 anos de idade na Igreja Batista Regular Filadélfia, em São Uhum. Paulo. Conheci o Raul. O Raul era bem mais jovem também. Como eu estou com 57, então isso faz 40 anos Bom, atrás. eu estou com 77 para 78 esse ano que vem agora. Isso. Ah, Então, o Raul. ah, então é isso. Eu estava com 17 anos. Uma das coisas maravilhosas que eu guardo até hoje, Raul, daquele início na Filadélfia. ah. Aquilo foi um momento, vou usar esse termo, um momento mágico. Porque era um grupo, quando eu cheguei, talvez o quê? 25, 35 pessoas. Era um trabalho novo, era. E nós começamos no dia 23 de 79, em 3 de setembro Isso. de Eu 1979. cheguei 3 anos depois, porque eu cheguei em setembro de Olha 82. só. 3 anos depois, então, o ministério já estava acontecendo, era lá na Borebi, lá na Vila Mariana, e foi uma Eu me lembro coisa. que a gente saía juntos para É. evangelizar. Isso que era legal, porque 90% da igreja era de jovens. Você era talvez um dos poucos que tinham filhos. ah, e tinha o seu Tacílio e a Né? família que era mais, vamos se Eu dizer. estava com 33, 34 anos. É. Então, graças a Deus, uma coisa que foi fabulosa. Alguém ah, já entrou, deu um ok, mas não apareceu para dizer quem não é. tem problema. Então, graças a Deus, Ah, Leonara. a- então, graças a Deus foi Leonara, um, seja bem-vinda. Foi um começo, assim, da melhor forma possível. As pessoas totalmente dedicadas ao Senhor, a querer servir a Deus. O grupo de jovens me acolheu. Uhum. ah, e aí começou aquela fase de discipulado dos É. líderes adotando os jovens na Hum. caminhada. Eu tive o prazer de ter um tempo com você, Raul, com o Paulão, com o Gilberto. ah, o Walter era mais na questão do púlpito e das conversas, né? E que realmente foi muito especial.
Eu até brincava que certas pregações, certas não, a maioria das pregações do Walter, eu pensava, eu tenho que trazer a Bíblia e um dicionário, porque as palavras que eu não era assim tão conhecedor até do português, mas eu aprendi muito de todos, de formas diferentes. E esse aspecto do discipulado foi muito forte. Ah, e com 4 anos de convertido, aí a gente já está falando 1986, eu tinha convicção que eu queria estar servindo ao Senhor. Amém. Em 87 eu fui para o seminário, em 90 concluí o bacharel em teologia, aí eu fui para o Horto fazer um estágio lá com o pastor Alan. O Edgar estava também fazendo estágio nessa época. Hoje o Edgar ainda continua pastor lá. Uhum. E é isso. Depois, no seminário, eu conheci uma moça muito bonita, muito especial, que a gente acabou começando a namorar e casar, ter 3 filhos. E eu e a Tânia, nós estamos juntos há 33 anos. Amém. Graças a Deus, temos 3 filhos. Amém. Então é isso. A Leonara está aqui conosco. Leonara é uma pessoa muito especial para nós, apesar dela estar bem distante da gente hoje, né? Os caminhos foram para um lado para o outro, mas ela é uma pessoa que nós convivemos muito tempo e a gente tem orado por ela. E eu até fiz uma pergunta para ela e ela não me respondeu. Eu fiquei meio preocupado, né, de encore e tal, mas depois a Leonora me liga. Tá bom. Bom, nós gostaríamos então. Eu lembro, inclusive, que nós lá na Filadélfia treinávamos as pessoas a pregarem na quarta-feira para que depois pudessem pregar no púlpito, não é? Exatamente. Isso foi muito importante. E não só isso, eu saía com você casa a casa. Eu saí por quase 2 anos. Nós rodamos todos os apartamentos. Eu lembro que a gente saía e eu tinha pouco tempo de convertido, né? Mas a gente saía de porta em porta, de apartamento em apartamento, né? Só que naquela época nós nunca tínhamos sido discipulados, então a gente falava de Gênesis, Apocalipse, menos do que precisava, né? Com certeza. Mas foi uma experiência fantástica e eu me lembro de pessoas vindo, inclusive a dona Santinha, que era possessa, lembra? Não sei se você lembra dela. Ela morava em frente lá, era uma mulher de uns 70, 80 anos, Sei. que ela tinha sido mulher, infelizmente, mulher da vida, e ela vinha toda emperecada e tal, e chegava no domingo, ela entrava, a gente estava ainda na casa na frente, não tinha o barracão, Tá. e quando a gente cantava O Sangue de Jesus Tinha Poder, ela ficava endemoniada, e nós não sabíamos o que era isso. Ela balançava, pulava e tal, e a gente orando e cantando, segurando a mão dela, né? Mas então, são experiências do passado que marcou. Uma coisa muito, muito especial foi o Paulão me levar para a Beneficência Portuguesa. Nós íamos todo sábado de manhã. No começo eu não sabia nada. O Paulão ele falava: Gerson, você vai ser você vai ler a Bíblia. Eu falo o versículo, você lê e a gente vai pregar o Evangelho. E dessa forma o Paulão me treinou. Então depois aí ele ia para um quarto, eu ia para um outro e a gente fez isso por 2 anos. Eu acho que ininterruptamente por 2 anos, todos os sábados. Depois veio outras fases e aonde a gente continuou. A Beneficência Portuguesa se tornou parte ali daquele começo também. Então, mas tudo isso da importância, né, Raul, da importância do discipulado, da importância do relacionamento, da troca de experiências. E eu fui muito, muito abençoado. Uma coisa gozada aqui que eu vou contar. O Rodrigo acabou de entrar. Uma coisa gozada que acontecia comigo é que eu lia a Bíblia, eu lia muito durante a semana, mas lia mesmo. E eu anotava as perguntas que eu tinha na minha leitura.
Aí chegava no domingo, eu parava nos líderes. Então, eu parava em você, Raul, eu perguntava, Raul, como é que é isso? Aí eu parava no Walter, fazia uma outra pergunta. Aí eu parava no Chico, Manuel eu Cunha. ia parava Manuel Cunha. no Cunha. Eu parava nos diferentes. O Rodrigo está dizendo, e aí, legal? Tudo bem, Gerson? Rodrigo, Boa tarde. um abraço. Tá ligado, E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que, como nós tínhamos o culto da manhã e o culto da noite, quando chegava o culto da noite, porque eu tinha o desejo, e essa era a minha motivação, de aprender mais e mais e mais, eu fazia as mesmas perguntas que eu já tinha feito de manhã para os outros líderes. Até que, eu acho que foi o Chico, eu não sei se eu estava perguntando para o Walter, e o Chico me pegou perguntando para o Walter a mesma pergunta que eu fiz de manhã. Aí o Chicão, do jeitão dele, falou, peraí, você já fez essa pergunta para mim? Eu já respondi essa pergunta. Né? E o jeitão do Chicão, né? Aí eu falei, não, Chico, sabe por quê? Sabe por que eu estou perguntando para o Walter? Que eu quero aprender mais. O que você respondeu estava certo, eu gostei, mas eu quero mais, Tenho sede, né? Eu tenho sede. Então, isso foi muito especial. Né? E foi assim, por anos e anos. E 4 anos eu cresci assim, mas muito mesmo, por causa das oportunidades, como você falou, pregando nas quartas-feiras. Eu não preguei muito nas quartas, porque chegou quando eu comecei o seminário, eu tinha aula no seminário. Né? Então, mas foi um tempo maravilhoso, eu diria para vocês. Agora, uma coisa muito legal que eu louvo a Deus é que o carinho da igreja em me apoiar com o seminário. Né? Sim. Todos os meus livros, eu vou falar todos, agora não vou ser específico, mas a grande maioria dos meus livros foi pago pela Filadélfia. Então, louvado seja Deus por isso. Só que eu acho que ela não está me entendendo. Não. Põe aí do lado para ele poder tomar bem. Eu sei. Yay! Tem um chazinho aqui, café? Esse café. Ótimo. Obrigado, Viração. Muito bom. Você parou aí? Então eu sou, primeiramente, se eu estou aqui, se eu estou no ministério, é porque eu tive um começo na minha vida cristã tão marcante, e que eu poderia citar muitos outros nomes. Outro dia, eu sempre lembro, e eu louvo a Deus pela vida da Rose, que pregou o evangelho para mim, a vida do Dinho, que foi companheiro de dar aula comigo. A gente dava aula para crianças de 7 a 9 anos de idade. Fizemos parte do Conselho Missionário. Aliás, ele se tornou até um missionário. Sim. E assim por diante. Foi uma coisa assim muito legal. Bom, Obrigado, eu Luiz. queria, aproveitando que você está tomando já o seu cafezinho, queria perguntar o seguinte. Bem, então teve toda uma formação, seminário, preparação, etc. Como surgiu o Canadá em sua vida? Você falou da tua esposa e sei que ela tem família no Canadá. Então me conta um pouquinho como é que o Canadá passou a fazer parte da sua vida. Eu vou ser breve. Olá, tudo bem, Augusto? André? Que Deus abençoe vocês. Eu vou ser breve. Eu conheci a Tânia, a família da Tânia em 89 decidiu imigrar para o Canadá. Naquela época a gente só namorava, eu e a Tânia, mas a gente entendia que era a vontade de Deus a gente permanecer juntos, e a gente continuou namorando mesmo à distância, sem internet. Lembrando, década de 80, não tinha nada das coisas que tem hoje. Mas a gente decidiu, e aí em 91, já com toda a minha documentação preparada, eu entrei no Canadá. Em 92, indicado pelo pastor Ernesto, eu fui fazer o meu mestrado em divindade,
que levou 3 anos. E Isso você dentro do Canadá. Eu aqui no Canadá. Então, eu casei em 91, aqui em Quebec, que é uma província do Canadá, e mudei para a província de Ontário, onde estava a escola, para eu fazer o mestrado em inglês. Enquanto eu estava lá em Quebec, tinha... era o francês ali, que, querendo ou não, é a língua dominante. Sim. Aí, quando eu vim para Ontário, aí em 92, eu fiquei em Ontário por 4 anos, de 92 a 96, estudando, e pela graça e misericórdia do Senhor, eu tirei o meu mestrado, e eu e a Tânia, a gente tinha uma clara convicção que a gente deveria voltar para o Brasil. Então, durante aqueles 4 anos em Ontário, nasceram 2 filhos, aqui o Lucas e o Marcel. E eu mantive, apesar que eu estava fora do Brasil há quase 5 anos, mas eu mantive contato com 2 igrejas, que se acabou se tornando 3 igrejas, que acabaram fazendo convites para mim para o ministério. Mas então, eu e a Tânia tínhamos convicção de voltar, voltamos em fevereiro de 96, e em abril de 96 a gente entendeu, movido por Deus, que nós deveríamos estar na Igreja Batista Regular Filadélfia, em São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. E aí, então, a gente começou em 96 e ficou até 2008. Por 12 anos, a gente continuou lá na Filadélfia. Depois eu fui para o Horto. E aí, em 2011, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu e a Tânia, a gente decidiu retornar para o Canadá. Bom, a partir daí começou uma nova história. Nova história que não foi fácil, pelo que eu sei. Não. Um começo bem difícil. Lalis, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, um começo assim que eu lembro, porque a gente estava longe, mas nós orávamos, intercedíamos, né? Cláudio e sua mãe sempre falando a respeito. Então, as notícias chegavam, as lutas eram muito fortes. Então, eu queria que você contasse um pouco do seu começo, antes de nós falarmos do atual. Bem, falar 10 anos em 10 minutos não é algo assim fácil, mas eu cheguei no Canadá em 2011, depois de quase 15 anos de ministério, tempo integral, e eu cheguei literalmente só nos cacos aqui. Eu não sabia que eu estava tão burnout, ou tão queimado, se é a tradução, mas eu acho que o termo no Brasil também é conhecido como burnout, e me levou 5 anos para recuperar dessa experiência de burnout. Durante esses 5 anos... Explica um pouquinho... o burnout, na realidade, eu acabei trabalhando demais por muito tempo. Então, eu trabalhava tranquilamente entre 50 e 60 horas por semana, por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Eu realmente... sabe quando se fala que você queima a vela dos 2 lados? O pavio dos 2 lados? Eu acho que foi isso que aconteceu, até que chegou a hora que meu corpo falou, basta, agora você vai ter que se cuidar, e enquanto você não se cuidar, eu não vou te ajudar. Então, meu corpo falou comigo, e falou como. Eu andava cansado, exausto, se eu eu era esquecido, eu fiquei mais esquecido, eu tinha problema de dormir. São vários sinais que você percebe que o teu corpo está gritando, e você
ou presta atenção e para, ou não presta atenção e ele vai gritar mais forte. No meu caso, ele ficou gritando. Eu não escutava, achava que o que eu estava fazendo para o meu descanso era suficiente, o que não era, o que eu não tinha ideia do que era a palavra descanso. Por isso que é importante o descanso, por isso que é importante Mas né? como realmente você mudou? Ou seja, vinha gritando, gritando, você passando por uma série de problemas, mas qual foi realmente o momento que, como a gente diz lá no Brasil, caiu a ficha, né? Isso para quem é mais velho como eu sabe que é cair É, a ficha. Os mais novos a não questão vão é, entender bem, a né? questão é, a partir do ponto que você se conhece, você sabe o que você faz, o que você pode fazer, e você começa a perceber que você não consegue mais. Que você, antigamente eu lia, eu estudava, eu podia sentar, ficar 8 horas preparando um sermão, preparando uma aula, fazendo uma meditação, seja o que for. Hoje eu não tinha condição de 8 minutos sentar. Eu não tinha mais mente de aguentar 8 minutos. E aquilo começou a me chamar a atenção. Por que eu conseguia, por que eu não consigo mais? Por que eu estou exausto, mas eu não fiz nada? Então são sinais que o corpo dá, que você abusou do corpo, Uhum. você abusou da sua mente, e a conta chegou. Então, naqueles primeiros 5 anos, eu me tornei membro de uma igreja aqui no Canadá, mas eu literalmente ia para a igreja, sentava no banco, tentava absorver o que eu podia e voltava para casa. E eu não tinha condição mais de dar. Eu estava sedento de tentar receber alguma coisa para poder ter aquele alimento para poder cumprir a Eu semana. acho importante o que você está falando agora. Hum. Olá, Eunice, tudo bem? Ni hao, ni hao ma. Eu acho importante o que você está falando, porque muitas pessoas que vão assistir, seja aqui, seja depois no YouTube, lutam com esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu tenho uma auxiliadora idônea, Graça, que ela me breca. Ela é meu breque, Você tem que brecar mais forte, tá? graça. Não, mas ela me breca. Eu te Então, conheço, Raul. Eu te conheço, Raul. Troca as pastilhas aí, graça. porque realmente eu sou de um ritmo meio pesado, né? E se Ele é ela modesto, e né? ela O me Raul é modesto. me chama atenção, né? E eu tenho que parar para ouvir. Não, não, não. Eu tô Então eu brincando, comecei a mas a desenvolver, coisa é bem séria. eu comecei a desenvolver algumas práticas, né? Ou seja, comecei a administrar melhor algumas coisas que eu não fazia. Mas eu acho que isso que você está falando é muito importante para muitos que vão ouvir. Uma outra coisa que, paralelamente a isso, a essa questão física, tinha até uma questão teológica envolvida. Uhum. Que é interessante que Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, porque Ele cuida dos seus filhos. E eu entendo que Deus me tirou do Brasil para trazer para o Canadá, para eu ter experiência de ser filho e não de ser somente chamado para o pastorado. E eu vou explicar. Uhum. Por tantos anos, seja no Brasil, na minha formação acadêmica ou no ministério, lá no Brasil a gente até perde o nome, né? O pessoal chama de pastor. Aí, pastor, vem aqui, pastor, tal. Eu não sou chamado de Gerson, ou raramente de Gerson, mas pastor aqui, pastor aqui. E na realidade, quando eu vim para o Canadá, a minha identidade estava atrelada ao aspecto ministerial, ao aspecto de ser pastor. E depois de tantos anos sonhando e sendo, eu não estava mais no ministério formal, numa igreja. E aquilo, eu comecei a entrar em parafuso. Você começou a se cobrar. Eu comecei a me cobrar e também em parafuso. O que eu sou hoje? Qual é a minha identidade? E aí a maravilha da obra do Senhor Jesus Cristo, que tem o desejo, de uma forma muito amorosa, de transformar a gente.
ele me colocou num lugar onde eu tive que questionar a minha identidade, porque eu estava colocando a minha identidade no lugar errado. Por que eu trabalhava tanto? Porque eu entendia que eu fazia isso por causa, estava mais ligado à minha identidade do que a algo do que eu precisava fazer de verdade para Deus. E Deus me tirou e me deu algo que é tão precioso. Hoje, eu atuo no ministério, mas aquele período de 5 anos, o Senhor me transformou de tal forma que a minha identidade, ele me ensinou que a minha identidade não é ser pastor. Antes de ser pastor, eu sou filho. Filho de Deus. Filho de Deus. Amém. Então, hoje a minha identidade está como filho. Hoje a minha performance tem que ser como filho, de relacionamento com Jesus, e não no meu trabalho pastoral. E isso eu acho também, Raul, muito importante. Eu acredito que eu já vou fazer 45 anos que eu caminho com o Senhor, agora dia 1º. Quando eu voltar, assim que eu estiver dentro do avião, estou 45 anos que eu ando com o Senhor. E o que acontece é que a gente percebe que se você não estiver atento para isso que você falou, você vai realmente se tornar um ativista, não realmente alguém que vai estar vivenciando o Evangelho. Vivenciando, porque quando o Senhor falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, não é uma vida cheia de dinheiro, não é uma vida onde a paz que está dentro de você é acima das circunstâncias. E eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque quem caminha no ministério como eu há tantos anos, eu sempre estou atento para isso. Ou seja, o que eu estou fazendo porque eu sempre fiz, ou o que eu estou fazendo é algo relevante que vai transformar pessoas, vai edificar vidas. Então, isso é algo que você sempre tem que estar perguntando. Você quer perguntar alguma coisa, Elsa? Assim, eu estou tão feliz, né, dele ter chegado nesse ponto, porque assim, a gente orou muito, apesar da gente estar longe, né, mas a gente estava acompanhando tudo. E assim, da maneira como Deus planejou, né, e ele obedeceu, né, e o Senhor tratou. E hoje ele está pronto, né, e de uma maneira crescente para o ministério, né? Então, Amém. assim, ele está inteiro, vamos dizer assim, né? Corpo e alma e espírito, né? Inteiro para que o Senhor o use da maneira que o Senhor quer, não da maneira que ele quer. Muito bom. Então, isso que a Graça falou, eu acho muito importante você trabalhar em cima disso, porque pessoas vão estar ouvindo. E tenho certeza que muitos que nos acompanham e vão também entrar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, passam por momentos desse tipo, ou seja, ativismo no lugar de vida. Então, eu já falei um pouquinho no aspecto físico do burnout, também falei de um aspecto teológico até de valores, onde estão os seus valores, a sua identidade, mas tem um terceiro aspecto, que é o aspecto cultural. Mesmo com experiência pastoral no Brasil, mesmo com mestrado no Canadá, eu tive muitas dificuldades enviando o meu currículo, que aqui no Canadá é o seguinte, as igrejas, existem lugares na internet que as igrejas colocam, anúncio que estão precisando de pastor. Então lá está o e-mail, você manda o seu currículo e aí eles fazem um tipo de uma seleção, né? Nós temos que entender que é assim que se faz aqui. Então tudo bem, eu entrei naqueles lugares e aí eu via
a descrição da igreja, o que eles estavam buscando como pastor e etc, 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 até eu me entender, não, eu me vejo fazendo isso, eu tenho experiência nisso, ou o meu dom me permite fazer isso. Então eu mandava o meu currículo. E eu mandei para muito, num período de 5 anos, eu mandei para Que era o muita período igreja. que você estava naquela luta É ainda. naquela luta ainda. E, olha, eu vou dizer, graças a Deus eu não entrei em igreja nenhuma. Louvado seja o Senhor que fechou as portas. Amém. Que eu não Olá, estava olá pronto. Daniel, tudo bem? Né? César, um Mas, grande abraço, querido. mais uma coisa que é fato, e aí eu estou falando para talvez um pastor brasileiro, ou seja, da onde que for, que quer vir para o Canadá, tem a questão que vai se deparar com aquela Barreira. com aquela afirmação ou aquele questionamento. Você tem experiência canadense? Então, no meu caso, eu tinha 15 anos de experiência de Brasil, mas eu não tinha uma experiência formal no Brasil, no Canadá, mesmo que eu tinha o meu mestrado e mesmo que eu estava mandando meu currículo para igrejas da associação que representava até o seminário. Mas a questão de por eu não ter experiência pastoral canadense fechou portas. O meu sotaque em inglês fechou portas. A Eunice escreveu: os caminhos do Senhor são perfeitos. Quando você está andando no seu propósito. Exatamente. Então daí, o que aconteceu? Naquele período que Deus fechou as portas, e eu então procurei, depois de 5 anos, que eu já estava me sentindo, parece que mais... eu tô vivo, né? Né? E eu comecei a sentir desejo de servir ao Senhor novamente. Então, na igreja que eu estava, eu me envolvi com o ministério de pequenos grupos. Isso em 2015. 2016, eu me tornei líder de um dos pequenos grupos, ainda coordenando, ajudando a coordenar mais ou menos uns 20 grupos. E mas esse envolvimento era light, era tranquilo, nada muito forte. E até o ponto que, e aí eu já vou me remeter agora para 2022, eu estava conversando com a minha mãe em 2022, em 2021, eu comecei, 2020, Deus abriu as portas e eu comecei a trabalhar para o Exército da Salvação. E lá foi muito gostoso começar isso. O César, alguém que você não conhece muito, Deus abençoe Pastor Raul, Pastor Gerson, Dona Graça, abraço a todos. Tudo no tempo do Senhor, Pastor Gerson. Que César é esse? É o Etecheberri ou não? É o próprio. Então tá Manda bom. um abraço para ele. César, um abração, cara. Amém. Eu espero te ver, meu. Abraços. Em breve. Que legal. O que aconteceu, eu comecei a trabalhar no Exército da Salvação, é uma organização cristã, e aquilo começou a abrir oportunidades de testemunhar de Jesus. A minha diretora, crente, começou a me dar mais oportunidades. Ela também ficou animada por todo o meu histórico, ter uma pessoa na equipe com a experiência que eu tinha. E Deus foi abrindo portas, até o ponto que ela chegou e falou: Gerson, nós precisamos de um capelão aqui no departamento e eu gostaria de convidar você a ser o capelão. Uau. E aí eu comecei a ser capelão o ano passado, julho do ano passado, e com esse trabalho, então eu vou para a casa de detenção, e então eu tenho condição de ter acesso, porque a divisão do Exército da Salvação que eu trabalho é do correio. Deixa eu lembrar aqui da palavra corregional. Da regional, não? É judiciário, né? É do judiciário, e a gente então dá apoio na corregedoria, essa palavra. Corregedoria
junto com o judiciário, dando apoio às pessoas que estão com problemas na justiça. Poxa, o César Então, conhece bem isso. César. César sabe do que está falando. Agora eu tenho... A Eunice escreveu, corregedoria. Corregedoria, obrigado. Então, graças a Deus, eu vou para a casa de detenção toda semana, eu tenho reuniões com os detentos e falando de Jesus. Eu falo claramente, olha, a gente vai fazer esse programa aqui, o intuito é trazer uma palavra de esperança, e para falar de esperança, a melhor pessoa é Deus. Amém. E surgindo, abrindo essa oportunidade e de estar podendo toda semana testemunhar de Jesus, Deus abençoou uma pequena igreja numa cidadezinha pequenininha aqui do Canadá. Peraí. Bom, você falou que você trabalhou no Exército da Salvação, capelão, mas tem outra coisa que você começou a fazer, que é fazer algo que você entra na casa dos presidiários. Me conta isso aí. Essa o César vai gostar. O César vai gostar. Eu era o coordenador responsável pela instalação da tornozeleira eletrônica. Nossa. Nas pessoas que estavam, que pagavam o bail, né? Que pagavam para ficar fora da prisão, e aquelas pessoas que estavam já no semiaberto, mas precisavam de ter um acompanhamento eletrônico. Então, eu pessoalmente fiz mais de 400 instalações. Eu chegava na casa da pessoa e instalava lá a tornozeleira eletrônica, e depois que o meu trabalho estava feito, como alguém do Exército da Salvação, eu tinha liberdade de trazer ou dar um livro, ou dar uma Bíblia, ou orar pela pessoa, ou seja, eu tinha essa liberdade. Então, louvado seja Deus, eu tive essa condição de poder estar. Teve alguma... Bom, são 400. Desses 400, teve alguma experiência que foi relevante? Teve uma moça que, aliás, eu acabei visitando várias vezes, eu diria 4 a 5 vezes, e isso era bom porque eu tinha o primeiro contato, depois eu tinha o segundo contato, e contato por contato a gente acabava conhecendo a pessoa se tornava mais, vamos se dizer, conhecida e amiga, entre aspas, mais aberta. Até o ponto que ela sabia quem eu era, porque eu já tinha dado meu testemunho, até que ela me abordou e falou: você poderia orar por mim? Eu estou passando por isso, por aquilo. E falei: claro que eu posso orar por você. Só que, é claro, tem uma regra: não se ora com o olho fechado, porque a questão é... Você está diante de alguém que... É uma pessoa que... é uma questão de segurança. É uma questão... E a gente ora, cabeça baixa, mas olhos abertos. Atento, né? Mas eu entregava livros, né? Um livro pequeno, a minha diretora permitiu, eu indiquei o livro, nós compramos o livro e eu pude entregar, eu acho que talvez de 70, 90 livros, mais ou menos. E era legal quando você ia lá retirar a tornozeleira numa segunda quando visita. terminava a pena. Terminava o período. Ou era período de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano ou mais. Então a gente às vezes ia lá. E aí significa que acabou a pena, ela está livre. Ela está livre daquele estágio. Então ela não está presa, ela não está segregada, ela não está mais sobre tornozeleira eletrônica, mas pode ser que ela ainda vai ter que fazer alguma coisa ainda para se ficar totalmente livre do sistema jurídico, que já não é o meu caso. Então, quando eu ia lá retirar, porque eu tinha que retirar com uma ferramenta que só nós tínhamos, evidente, aí a pessoa falava: eu li o livro.
Né? Eu li o livro. Então, é o tal negócio. A gente faz a nossa parte, confia que o Senhor vai fazer a parte Sim, com dele. certeza. Mas eu já estava super feliz de ter contato com uma pessoa que provavelmente uma igreja não teria. Né? E aí eu tinha esse acesso. Você está agora numa outra fase dentro do exército ou continua fazendo isso? Não, eu estou agora como capelão. Então, agora o que se adicionou, além da casa de detenção, eu presto assistência aos que foram capturados durante a noite e que e são levados ao fórum. Lembre-se que isso é um sistema canadense, então a polícia pega, leva para as delegacias e depois de toda a documentação estar pronta, todas as acusações, aquela pessoa é levada diretamente para o fórum e o juiz vai decidir o que vai fazer com ele. Se ele vai para a casa de detenção, se ele tem direito a pagar para sair e cumprir a pena em liberdade, ou se ele sai com tornozeleira eletrônica, ou etc, etc. É o juiz. Então, ele foi pego ontem, hoje ele já tem o juiz que vai determinar o que vai acontecer com ele. Então, hoje eu tenho um escritório no fórum e nós temos as celas, e hoje mesmo eu visitei 6 pessoas que foram pegas ontem e hoje eu estava lá dando assistência. Que experiência assim, fantástica, porque você vai, assim que chega, você comentou um dia desse que a pessoa muitas vezes está com frio, etc. Você leva... Hoje eu já distribuí, hoje mesmo eu distribuí 3 sweaters, né? Sweaters, porque eles são pegos da forma que são pegos na rua, na casa, não sei aonde, fazendo o quê? E, aliás, eu particularmente, eu não procuro, eu tenho acesso à informação, mas eu não procuro saber o que ele fez para não influenciar a minha mente. Eu vou lá e eu procuro tratar a pessoa com dignidade, porque nós somos criados à imagem do Senhor. E eu acho que quando eu trato alguém com dignidade, eu estou honrando o nome de Deus. Amém. Pastor Alfredo. Um abraço, pastor Alfredo. Gente boa. Gente muito boa. Gente boa. Eunice, sem julgamento, amém. Olha, muito bom. Muito bem. Então, agora me muda agora para o novo ministério. O que acontece é que tem um detalhe interessante. Mais ou menos em maio do ano passado, junho do ano passado, a minha mãe, que eu tive o prazer de levar a Cristo e de batizar a minha mãe, a minha mãe hoje é uma pessoa transformada. Está mandando um grande abraço para você. Minha mãe é uma pessoa transformada. Aí a minha mãe, ela falou para mim, Gerson, quando que você vai voltar para o ministério pastoral? Eu falei, mãe, eu acredito que nós temos várias fases na vida. Eu acho que a minha fase de pastor, como eu estou atuando como capelão, eu acho que essa é a minha nova fase. Eu estou no ministério, né? Minha mãe falou, eu vou orar por você. Ai, ai, ai. Né? Oração de mãe. Não é fácil, aí a minha mãe começou a orar, e aí quando chegou em agosto, eu fiquei sabendo de uma igreja pequena, numa cidade minúscula, que estava precisando de um pastor em tempo parcial, temporariamente. Então, eu olhei para aquilo e achei interessante. Aí, Deus abençoou, nós conversamos, eu e a liderança. Realmente eles estavam, coitados, eles perderam o pastor porque o pastor saiu do ministério para lutar com câncer que ele estava tendo. Ele não tinha mais condição de estar na igreja. Então a igreja estava, de uma certa forma, triste por perder o pastor da forma que perdeu. E eles estavam querendo alguém tempo parcial, porque eles não podiam nem pagar um pastor com tempo integral, e eles queriam alguém temporário
para 6 meses. Aí eu falei, olha, acho que eu posso ajudar, né? Eu acho que eu posso ajudar, é uma igreja pequena, eu acho que não vai onerar o meu tempo, eu tenho tempo para isso. E eu, na questão agora de tempo, eu sou muito hoje, eu vou usar esse termo radical, eu procuro equilibrar muito bem meu tempo, porque eu não quero voltar àquele problema que eu tive, e então hoje eu me dedico a ir para academia de 3 a 4 vezes por semana, e eu sou bem rígido nisso, porque é um tempo para mim, é um tempo... Você faz triatlo, né? Eu faço triatlon, graças a Deus eu fiz já mais de 10 triatlons, e é uma coisa que eu amo com medalha muito. E tudo, né? Medalhinha de participação, é isso daí. Mas, graças a Deus... Tem um tal de Miguel Carlos Correia aqui que eu acho que você não conhece. Miguel. Ei, Miguel, um abraço, Miguel. Pastor Miguel. Grande pastor. E aí o que acontece? Aí eu comecei a ajudar nessa igreja. Aí, 5 meses depois, eles falaram, dá para você... A gente poderia estender o contrato para mais 6 meses? Eu falei, tudo bem, tá dando para tocar vocês e tal. Tá bom. Aí acabou um ano, aí eles vieram, dá para estender mais 6 meses? Eu falei, tudo bem, tal, e tá indo. Não era o que você queria, lógico. Né? Não, mas desde o primeiro dia, eu e a Tânia, a gente sentiu que era Deus que tinha aberto a porta, era Deus que era a vontade de Deus, era o tempo de Deus. Uhum. E aí, agora em novembro, em outubro, os diáconos fizeram uma proposta oficial de eu permanecer. Benção, hein? Depois de 14 meses, que era para ser 6, eu e a Tânia, nós tínhamos convicção do Senhor que era a vontade que eu permanecesse. Então a gente disse sim, porque eu não tinha coragem de dizer não, porque as evidências eram tão claras. Então, em dezembro houve a assembleia, a igreja aprovou unanimemente, o que unanimemente dá medo, não dá? Não, meu Deus, dá medo. Não posso resistir. Você até pensa, tem alguma coisa errada. Unanimemente tem alguma coisa errada. Mas não tem, não. E aí, então, a partir de 1º de janeiro, oficialmente, eu estou como pastor da igreja, eu já estou há 14 meses, né? 15 meses, só vai mudar o nome interino para permanente. E é tempo parcial, porque a igreja ainda não tem condição de ter um pastor tempo integral. Sim. Mas graças a Deus eu trabalho tempo integral para o Exército da Salvação, fazendo esse trabalho de capelania. Capelania, eles falam capelania prisional, né? De uma certa forma, é capelania prisional que eu tenho feito. Então, tem sido assim uma experiência... Aí tem um negócio, além da minha imaginação, sabe como é que é? Mas uma coisa eu percebo. Acho que eu já li qualquer coisa na Bíblia sobre mais do que você pensou, né? Uma vez você até me pediu para estudar aquele texto, lembra? Uhum. Nunca estudei, nunca dei retorno para você. Desculpa, Raul. Mas é o tal negócio. O Senhor é Pai, e é um Pai celeste, é um Pai bondoso. E hoje eu vou dizer para vocês, hoje eu sou uma pessoa, como você muito bem colocou, mais completa, mais graça. Porque hoje a minha identidade não está no ministério. A minha identidade está como filho de Deus. Amém. O Senhor me chamou para essas coisas, mas essas coisas não definem quem eu sou. Quem define quem sou eu é a minha identidade em Cristo. Amém. E através dessa identidade, como resultado dessa identidade,
A gente serve porque temos os dons do Espírito e a gente começa a entender que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Né? Uma coisa que eu falo lá para as pessoas que estão lá na prisão, e eu falo de coração mesmo, eu falo, tá com vocês aqui é um privilégio. Amém. É um privilégio. Amém. E não dá nem para imaginar que o Senhor quer que eu faça isso, mas Ele quer que eu faça isso porque a minha identidade está como filho. Amém. Não está como no ativismo, na atividade, mas no Senhor Jesus. E eu procuro manter, quando eu percebo que eu trabalhei um pouco fora daquilo que eu tinha que trabalhar, eu passo a régua no meu dia e vou para academia. Não tenho dor no coração, não. Eu vou mesmo sem medo de ser feliz. Medo de ser feliz, né? Você está entendendo? Então, Gerson, olha, foi realmente um privilégio estar com você. Antes de você Muito terminar, eu queria saber se a Graça tem alguma pergunta, Graça? Alguma eu só coisa que você tenho, queria acrescentar? assim, dizer da minha felicidade, né? O que Deus plantou, né, no coração dele, de ser filho. Isso é privilégio, né? De você ser filho em primeiro lugar, né? Depois ser servo, né? Então isso ele tá muito bem intencionado, né, com relação àquilo que Deus Obrigado, Graça. quer Obrigado, Graça. para a vida dele, né? E assim nós estamos muito felizes, né, de ver um servo de Deus, né, que a gente sempre admirou, né? E hoje ele está assim caminhando a passos largos, né, em direção àquilo que o Senhor quer para a vida deles, né, dos dois, Tânia e Gerson, né? Então, assim, só felicidade, que Deus possa abençoá-los, né, no ano 2024, que eles sejam, assim, abençoados mesmo, assim, e abençoando, né, aquelas pessoas, porque nós sabemos que nós somos os braços, os pés, a boca, os olhos, o ouvido, o nariz, tudo de Deus nessa terra. E nós devemos usá-lo para a glória de Deus. Tá bem. Que Deus abençoe. Amém. Então, Gerson, foi realmente um privilégio estar aqui com você. Tem pessoas que te conhecem, né, que te amam, gostam. E eu gostaria que você realmente encerrasse com uma mensagem final e que aquilo que a Graça falou seja concretizado, que esse próximo ano seja repleto de bênção. paz, de bênção, e que você continue agindo como você estabeleceu como filho de Deus. Amém. Eu só quero dizer que eu só tenho que agradecer a graça e a bondade de Deus, porque é o que diz Filipenses, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, e nós estamos numa jornada, e essa jornada ela é maravilhosa, não importa as lutas que a gente passa ou as dificuldades que a gente tem hoje. No final da história, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas e o que nós temos que fazer é estar com o nosso coração focado naquele que está no trono, naquele que tem o poder, naquele que tem a majestade, aquele que tem a bondade. E como Pai, Ele vai estar cuidando de nós. Eu vou estar pregando esse domingo sobre Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar, porque Ele é o pastor. Aleluia. E é um pastor bondoso. E então, se eu cheguei aqui, é por causa desse pastor bondoso, desse Pai celeste. Então, eu, acima de tudo, eu queria glorificar o nome de Jesus. Amém, amém. Muito grato. A Eunice escreveu: Deus te use para que a misericórdia chegue aos sedentos, cansados e restaurando os perdidos. Que realmente Deus possa estar agindo muito na sua vida. Queridos, o Alfredo escreveu: Deus abençoe ricamente a todos. Grato pela oportunidade de vê-lo servindo ao Senhor.
Um abração, querido. É sempre bom você estar comigo aí nas nossas lives, tá bem? Amém. Miguel, um abraço. Todos que estão aqui, ok? Muita gente boa. Abraço a Rita também. É, Feliz Ano Novo. a Graça está mandando um feliz ano novo, Miguel e Rita e todos mais. Bem, se você entrou, mas já havia começado e você acha que perdeu alguma coisa, é só entre hoje e amanhã, eu já vou postar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Se você não está inscrito, entre, se inscreva, dá um ok, né, como o pessoal fala, e vai direto no playlist, porque nós temos tudo destacado, tá bem? O César diz feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe. Um grande abraço a vocês. Amém. Fiquem na santa paz do Senhor.